Acredito que bastante conhecida, não é mesmo? Uma história não tão pregada, mas acho que é uma história bastante conhecida. E Jesus, ele cura esses 10 leprosos. E todo mundo, quando a gente bate o olho nessa mensagem, a primeira coisa que a gente pensa com os nossos olhos humanos somente um voltou, não é mesmo? Somente um voltou. Dos 10, Jesus curou 10, mas somente um voltou para agradecer a Cristo, não é mesmo? E daqueles 10 leprosos, presta atenção nisso, daqueles 10 leprosos, somente um acessou aquilo que é muito maior que um milagre pontual. Somente aquele que voltou acessou aquilo que é muito maior do que um milagre pontual nas nossas vidas e na vida dele. E é aquele que voltou para agradecer. Hoje eu queria falar sobre algo que é muito importante e é de suma importância na vida do cristão, que é a gratidão ao nosso Deus. Nós vemos que a gratidão ela está totalmente voltada à adoração. Quando a gente vê que ele volta, ele fala, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo a Ele. Então a gente vê que a adoração ela está totalmente voltada à adoração, porque se nós não temos algo a agradecer, não tem por que adorar alguém que não fez nada por nós, não é mesmo? Se uma pessoa faz algo para nós agradecemos a ela porque ela faz algo. Se ela não fez, não tem motivo de nós agradecer, não é mesmo? E com Deus não é diferente. Michael Miller fala que a gratidão ela é como uma dobradiça. A gratidão é como uma dobradiça. Uma porta sem dobradiça, ela vira uma parede. Uma porta sem uma dobradiça, ela vira uma parede. Ou seja, se nós não temos gratidão na nossa vida, as portas elas não se abrem. Porque as portas elas começam a se abrir quando nós somos gratos a Deus. Aleluia. A gratidão ela move o coração de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Espero que dê tempo. Primeiro ponto que eu achei muito interessante é que Jesus ele entra naquela aldeia e Jesus ele não encontra com um, Jesus ele não encontra com 2, com 3, mas ele encontra com 10 leprosos. Ou seja, aqueles 10 leprosos eles estavam andando juntos. Aqueles 10 leprosos, a gente sabe muito bem como que funcionava. Os sacerdotes eles andavam juntos porque eles não podiam ficar junto com o povo que era santo, justamente para a lepra não proliferar entre a aldeia, não é mesmo? E o ambiente, irmãos, pode ser aquilo que está influenciando a nossa ingratidão. O ambiente, ele pode ser aquilo que está influenciando o crescimento da lepra em nossas vidas, ou melhor, do pecado em nossas vidas, da influência do mal em nossas vidas. Os leprosos, se a gente for ver as histórias, hoje não, porque hoje é tratado, hanseníase, tem cura, não tem cura, mas tem tratamento e as pessoas vivem bem. Mas antigamente, como não tinha cura, como não tinha tratamento, as pessoas elas perdiam orelhas, elas perdiam dedos, elas perdiam, às vezes, até a língua, certo? Perdia parte do corpo. E a verdade, quando os leprosos eles andam juntos, você sem um dedo, é interessante você andar com pessoas que estão sem a orelha e sem o nariz. Você se sente bem, não é mesmo? Se você, tem até um ditado que fala que, um ditado não é tão legal, mas se você é feio, ande com pessoas mais feias que você vai parecer bonito. Não é um ditado tão legal, mas os leprosos eles faziam isso, eles andavam juntos. E aí, quando a gente entende isso, a gente tem que pensar muito bem qual é o ambiente que nós estamos, qual é o ambiente que nós estamos inseridos, qual é o ambiente que está nos influenciando. Aleluia. E aí a gente nos leva a uma pergunta, quando é que você vai sair de perto de pessoas que só expressam ingratidão a Deus? Quando é que você vai sair de perto de pessoas que, em vez de te levar para perto de Jesus, te levam para longe de Deus? Quando é que nós vamos deixar de ter comunhão com pessoas que nos levam a pecar, em vez de levarmos à presença de Deus?
Lepra pega, irmão. Lepra pega e piora. Se você fala mal dos irmãos, quem faz isso? Glória a Deus. Mas se você falar mal dos irmãos, você não pode se juntar com quem fala mal dos irmãos, porque vai piorar o seu problema. Se você tem um problema de algum vício, você não pode se juntar com pessoas que têm esse mesmo problema, porque esse vício vai agravar na sua vida. O ambiente, ele influencia a nós. O ambiente, ele influencia. Nós devemos buscar não ambientes que nos influenciam ao mal, mas ambientes que nos influenciam ao bem. É difícil você ouvir do irmão: e aí, já orou hoje? E aí, já jejuou essa semana? E aí, já fez o seu devocional? É difícil, porque às vezes a gente não fez. Mas são esses ambientes, são essas pessoas, são essas comunhões que nos levam a perto de Deus. São essas pessoas que nos levam para próximo de Deus. Precisamos trocar de ambiente. Precisamos saber qual é o ambiente que nós andamos. Quando é que nós vamos deixar o ambiente nos confrontar? No versículo 13, vai falar assim: levantando a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. 14, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus, eles clamam, eles gritam, né? Quando fala que clamam, eles gritam a Jesus: tem misericórdia de nós. E Jesus, o que ele faz? Ele levanta a mão, ele encosta neles, eles são curados? Não. Jesus, ele faz uma oração, eles são curados? Não. Jesus, ele fala: vai até o sacerdote. Vai até o sacerdote. Os sacerdotes naquela época, eles eram uma espécie de médicos. Eles tinham a função sacerdotal, mas eles também tinham a função de diagnosticar as pessoas. Quando as pessoas tinham lepra, eles iam lá, diagnosticavam e falavam: você não pode ficar perto da sua família, você tem que ser separado, senão você vai passar a lepra para as pessoas. E aí Jesus fala o quê? Vai lá diante do sacerdote, não é mesmo? E por muitas vezes, muitos de nós, a gente não recebe o que Deus tem para nós, para a nossa vida, porque nós não reconhecemos o método de Deus, porque nós não nos submetemos ao método de Deus. Por acaso aqui, aqueles leprosos, eles foram até o sacerdote, a gente vê a história, mas se aqueles homens, eles pensassem assim: pô, Jesus tem todo o poder, ele já curou cego, ele já curou leprosos, ele já curou coxo, ele já tocou em gente morta ressuscitou. Por que ele pede para mim, para o sacerdote, aquele que me separou da minha família, aquele que falou que eu não podia morar mais com a minha família, aquele que me sentenciou a uma vida junto com outros leprosos? E por muitas das vezes nós só vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, ou seja, a cura, se nós nos submetermos ao método de Deus. Aleluia. Se nós nos submetermos ao método de Deus. Se tem alguém, irmãos, e agora os irmãos prestam bem essa atenção, se tem alguém que nos tira do sério, se tem alguém que nós não suportamos, geralmente é onde Deus esconde a nossa cura. Geralmente é onde Deus esconde a nossa cura. Aqueles leprosos, a cura deles estava em ter com os sacerdotes. Jesus fala: vai se apresentar aquele que deu o veredito da sua vida. E geralmente, irmãos, está ligado ao perdão, geralmente está ligado à restauração. Aquela pessoa com que nós não falamos há muito tempo, aquela pessoa com que nós cortamos laços. Deus, a nossa cura interior, a nossa cura com o nosso bem-estar, com as nossas ansiedades, geralmente está nessas pessoas. Em pessoas que talvez falaram coisas da gente, pessoas que talvez fizeram coisas com a gente e nós estamos ruins com elas, não é mesmo? E Jesus, ele faz isso. Tem coisas que não vai avançar em nossas vidas se nós não nos submetermos ao método de Deus. E aí agora nós vamos falar da ingratidão. Eu estudando, estava ouvindo um vídeo
e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ingratidão, vi algumas coisas, li um pouco, e eu cheguei à conclusão que a raiz da ingratidão, existe uma raiz da ingratidão, e a raiz da ingratidão, ela está em achar que Deus ou que as pessoas nos devem algo. Como assim? A ingratidão, ela vem quando nós pensamos ou achamos que Deus ou as pessoas nos devem algo. E a grande verdade, irmãos, que ninguém te deve nada. Ninguém me deve nada. Deus não te deve nada. Na verdade, em Efésios 2, 3, se você ler, vai falar que a única coisa que nós merecemos é o castigo eterno. A única coisa que nós merecemos é o inferno, é a ira de Deus sobre nossas vidas. Efésios 2, 3 fala isso. Se você quiser viver como um cobrador de Deus, você vai merecer de acordo com o que você merece. Você vai ter de acordo com o que você merece. Para Deus, as nossas obras são como panos de imundícia. Para Deus, as nossas obras são como nada. Se os irmãos acham que os irmãos vêm na igreja, que os irmãos vão no evangelismo, que os irmãos falam de Deus para alguém, que os irmãos estão aqui na EBD, os irmãos acham que os irmãos merecem algo por causa disso, os irmãos estão enganados. Nós não merecemos nada por causa disso. Mas Efésios 2, 4 vai falar assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aleluia. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Irmãos, tudo é pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Tudo é pela graça de Deus em nossas vidas. Nós não merecemos nada. Deus não nos deve nada. Ninguém deve nada a nós. Mas Lucas, então, como nós sabemos então que nós temos que ser gratos a Deus? Você está vivo? Você está respirando? Aleluia. Você acordou mais um dia? Irmãos, ninguém nos deve nada. Deus não nos deve nada. Se você está vivo, é pela graça de Deus. Se você está vivo, se o seu coração está batendo, se o seu coração está respirando, é graça de Deus na sua vida. É graça de Deus na nossa vida. Tudo que nós temos ao redor de nós é graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. O caminho da ingratidão é achar que Deus nos deve. Mas o caminho da gratidão é saber que Deus é bom para conosco. O caminho da gratidão é saber que Deus é bom conosco. Porque a gratidão é saber que Deus é bom. A gratidão é saber que Deus é bom em nossas vidas. Irmãos, enquanto aqueles leprosos, eles caminhavam em direção ao sacerdote, enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Eles começaram a se movimentar sem estar curados. Eles começaram a andar sem estar curados. Eles não obedeceram porque estavam curados. Eles obedeceram somente. Eles caminharam em direção ao sacerdote e por isso eles foram curados. O que nos leva a entender que é no meio da obediência que Deus nos responde. É no meio da obediência que nós somos curados em Deus. Aleluia. É no meio da obediência que Deus age em nosso favor. Por vezes nós desobedecemos a Deus e achamos que Deus vai agir em nosso favor. Mas o favor de Deus em nossas vidas, ele só vem a partir do momento que nós obedecemos a Deus. A partir do momento que aqueles leprosos, eles andaram em direção à palavra de Jesus, que era ter como sacerdote, eles foram curados. Não foi antes, não foi depois de ter como sacerdote, foi no caminho. Foi indo em direção ao sacerdote. Aleluia. Foi em obediência que eles foram curados. A nossa cura, ela está no meio da obediência. A raiz das coisas, presta atenção, irmãos, a raiz das coisas que precisamos ser curados, elas são exatamente da nossa desobediência. Nós precisamos ser curados justamente porque nós desobedecemos. Justamente porque Adão pecou no jardim. É por isso que nós precisamos ser curados. Se Adão não peca no jardim, nós não teríamos por que ser curados, porque nós seríamos perfeitos. A raiz
desobediência, ela nos enfermou. A desobediência nos enfermou. E aí a gente chega à conclusão, então, para a gente terminar, vamos terceiro. Então, como ser grato, Lucas? Então me ajuda, eu já entendi que eu preciso ser grato, eu já entendi qual é a raiz da gratidão, eu já entendi que eu preciso ser grato, mas então como ser grato? A gratidão, ela acontece quando nós reconhecemos graça em tudo. Quando nós entendemos que não é pelas nossas obras, quando nós entendemos que é favor imerecido de Deus, o favor de Deus em nossas vidas, nós somos gratos a Ele. Aquele leproso, ele volta. Capítulo 15, 16, me acompanhem. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, muito provavelmente Jesus estava entre Samaria e a Galileia, e muito provavelmente aqueles 9 que não voltaram, eles eram judeus, e aquele único que voltou, ele era samaritano. Aquele samaritano, por que ele voltou? Por que ele viu gratidão? Por que ele viu graça de Deus na vida dele? Por que ele se sentiu grato? Jesus, ele curou 10. Jesus, ele curou o povo dele, judeus, e ele era samaritano. Jesus, ele não precisava curar aquele homem. Jesus, ele não precisava curar aquele homem. Aquele homem nem sequer professava a mesma crença de Jesus. Eles eram politeístas, eles tinham inimizade com os judeus, mas Jesus, ele faz o quê? Ele cura os 10, inclusive esse samaritano. Esse samaritano, ele olha para dentro de si. Esse samaritano, ele olha para dentro de si e vê que não merecia aquela cura. Talvez aqueles judeus, os irmãos estão me acompanhando? Talvez aqueles judeus, eles pensaram: Jesus me curou, eu sou do povo dele, eu sou judeu, eu vou na sinagoga, eu, quando estava são, eu era um bom pai de família, eu ia no templo todos os dias a orar, eu era um bom pai, eu era um bom esposo. Mas aquele samaritano, ele viu que ele não tinha motivos para receber aquilo. Ele olhou para dentro de si e entendeu que aquilo não era aquilo que ele merecia, mas sim graça de Deus, mas sim favor imerecido de Deus na sua vida. Então ele volta a Jesus, ele volta a Cristo para agradecer. E nós precisamos, irmãos, e agora eu termino mesmo, nós precisamos treinar os nossos olhos para reconhecer a graça de Deus em nossa vida. Aleluia. Nós precisamos treinar nosso íntimo, nosso coração, para reconhecer a graça de Deus em nossa vida. Nós precisamos pedir para Deus mudar o nosso interior e entender que não é porque nós viemos à igreja, não é porque oramos, não é porque pregamos que nós merecemos algo, mas nós merecemos porque Ele morreu na cruz por nós. Nós merecemos porque Ele pagou o alto preço. Precisamos ser caçadores da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos levantar e reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Eu queria, para terminar, fazer um exercício para que nós possamos começar bem a semana. Eu quero saber de você, de que você é grato a Deus. De que você é grato a Deus. E muito rápido, eu quero que vá falando um por vez. De que você agradece a Deus? De que você é grato a Deus? Começando aqui pelo Lucas. E aí? De que vocês são gratos a Deus? Pelo fôlego de vida todo dia. Pelo fôlego de vida. Pela vida. Agora embaixo. Quero ouvir. Pela família, pela salvação. Mais o quê? Pelos filhos. Mais o quê, irmãos? Nasceu de novo. Nova vida. Amém.
Mas o que, irmãos? Quero ouvir mais. Tem mais, tem mais. Porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é bom. Mas o que? E aí os jovens? Os jovens não são gratos. Os jovens não são gratos, irmãos. É só as irmãs e os obreiros. Pela graça de Deus. Mas o que? Amém, pelo amor de Deus. Mas o que? Irmãos, a graça de Deus é muito grande em nossas vidas. Se nós ficássemos aqui, apesar de achar que os irmãos estão tímidos, mas se nós ficássemos aqui à noite, a semana inteira, nós não pararíamos de enxergar naquilo que foi graça de Deus em nossas vidas. Nós ficaríamos dias e dias aqui falando sobre o que Deus fez em nossas vidas, sobre a graça dele em nossas vidas, pelo que nós somos gratos, não é mesmo? Só que por vezes no nosso dia a dia nós esquecemos dessas coisas e nós deixamos a gratidão de lado. Jesus, ele quando foi fazer o milagre da multiplicação do peixe e do pão, a primeira coisa que ele faz, ele não faz o milagre, mas ele agradece. Jesus, ele agradece. Jesus, obrigado. Deus, obrigado pelo pão, obrigado pelo peixe. E aí a multiplicação, o milagre acontece. Em nossas vidas, irmãos, não é diferente. A gratidão, ela abre portas em nossas vidas. Nós precisamos ser gratos a Deus. E aí, um exemplo de gratidão nós vamos encontrar na vida de Jó. Jó, ele perdeu os filhos, perdeu todo o gado, perdeu toda, praticamente, destruição da fazenda dele, furacão, tempestade. Ele ficou apenas com a esposa e cutucando as feridas com um caco de telha. E mesmo assim, Jó foi grato a Deus. Irmãos, mesmo na situação de Jó, nós temos motivos para ser gratos a Deus. Aleluia. A verdade é que a vida com Deus, o Evangelho, não nos torna pessoas que não vão passar por tribulações. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus, ele foi um exemplo de uma vida sem pecado, de uma vida totalmente separada, santa, e mesmo assim Jesus, ele não foi rico. Jesus, ele não teve as melhores casas. Não, pelo contrário. Se a gente for olhar para a história de Jesus, talvez o mundo olhe como um verdadeiro perdedor, que morreu na cruz. Mas nós sabemos que, na verdade, ele foi o maior vencedor de todos. Aleluia. Na verdade, aquele momento ali que ele estava na cruz, ele estava morrendo por nós. Glória a Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos ser gratos, a maior coisa que nós precisamos ser gratos, o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é a salvação. É o acesso à salvação. A salvação que nós temos acesso através da morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Uma salvação que ela vem pela graça. Uma salvação que ele vem pelo amor de Cristo por nós e não por merecimento. Muitos de nós podemos tentar merecer isso. Podemos tentar merecer a salvação, mas não há algo que nós façamos para alcançá-la, a não ser aceitando a Cristo como nosso Salvador, a não ser reconhecendo a morte dele na cruz pelos nossos pecados. Irmãos, talvez hoje tudo na sua vida pode estar ruim. Talvez a sua família pode estar destruída. Talvez a sua vida financeira pode estar destruída. Talvez nada se encaixa. E talvez você está como Jó, cutucando as feridas com telha. Mas existe uma coisa a ser grato nessa noite. Você é salvo. Você é remido e lavado pelo sangue de Jesus. Se tem uma coisa que nós devemos ser gratos hoje, todos os dias das nossas vidas, é porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. É porque Cristo Jesus pagou por nós um valor inestimável. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui para celebrar justamente esse milagre em nossa vida. Nós estamos aqui justamente para celebrar não a morte, mas a ressurreição de Jesus.
Como nós somos gratos por isso. Para terminar, eu queria fazer uma oração. Os irmãos possam ficar de pé. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, como nós somos gratos, Pai. Senhor, nós não temos, Pai, Pai, como, Pai, agradecer, Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, Pai. A Tua palavra fala, Pai, aleluia, que a causa de não sermos consumidos, Pai, é a Sua misericórdia e a Sua graça pelas nossas vidas, Pai. Senhor, como nós somos gratos, Pai. Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Senhor, Pai, Deus tem sido um Deus fiel, um Deus, Pai, que zela, Pai, pelos seus filhos, Pai, que tem sido fiel, Pai, mesmo nós sendo infiel, Pai, mesmo nós pecando, Pai, mesmo nós, Pai, Pai, machucando o Senhor, Pai, ferindo, Pai, o Senhor, Pai, Pai, tem sido fiel a nós. Pai, nós reconhecemos a Tua fidelidade, Pai. Senhor, venha perdoar, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos dê, Senhor, um sentimento de arrependimento a cada dia mais, Pai. Arrependimento por não sermos gratos a Ti, Pai. Aleluia, Pai, que o Senhor possa vir sobre nós, aleluia, e fazer-nos entender, Pai, que a gratidão, Pai, abre portas, Pai, em nossas vidas. Que a gratidão, Pai, aleluia, Pai, é reconhecer a Tua graça, Pai, é entender que nós não merecemos, Pai, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, superabunda em nossas vidas, Pai. E nós somos muito gratos por isso, Pai. Venha, Senhor, sobre nós, vem com o Teu Espírito Santo fluir em nossas vidas, Pai, nos alimentar a cada dia mais, nos ligar a essa videira, Pai, que é o Senhor, Pai. Que nós possamos dar frutos em Ti, Pai, que nós possamos ser uma igreja, Pai, que Te busca, Pai, que Te deseja, que vive para Ti, Pai. Que nós possamos deixar de lado, Pai, o nosso comodismo, Pai, todas as nossas vontades, Pai, em favor de Ti, Pai, para Te buscar, para Te desejar, para Te amar, Pai, aliás, para viver uma vida que Te agrade, Pai. Senhor, toca, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Senhor, nós Te desejamos, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.